Nós estamos à beira de uma crise. Pode dar merda pro Brasil. Foi um trabalho muito firme para que o país ficasse uma merda. Eu não sei como vai ficar a nossa situação. Que você fala se nós estamos à beira de uma crise. O que você quis dizer ali, Charles? Nós estamos realmente à beira de uma crise mundial, na sua opinião? Olha, por mais que eu brinque, às vezes bata na mesa e tal, eu sou um eterno otimista, tá? A gente tem que pensar o seguinte: caso o mundo caminhe para uma crise, quem, por exemplo, acompanha o meu canal, o podcast de vocês, tem que entender que vai ser um baita momento pro cara investir. Então, o primeiro ponto, antes de eu falar se vai vir uma crise ou não, é você ficar tranquilo que, se tiver a crise, você que sabe investir vai aproveitar, vai conseguir catar bons ativos pagadores de dividendos e tudo mais. Então, o primeiro ponto é esse. Em relação à crise hoje, eu acho que o maior risco nem tá só no componente econômico. Eu acho que é o risco geopolítico. Entendeu? Porque olhando o movimento do Fed, cara, segundo semestre a gente vai ter queda de juros. Era pro mundo estar comemorando, tipo, é festa. 2, 3 anos de festa. E por que não tá todo mundo em festa? Porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Porque o Irã ajudou o Hamas a atacar Israel. Porque a China tá sempre de olho em Taiwan. Não tô discutindo se Taiwan é da China ou não. Não é essa a discussão. Mas eu tô dizendo o seguinte: existe um grupo de países questionando o status quo do mundo. Não tô discutindo se esses caras estão certos ou estão errados. Agora a gente vai discutir a ilha isso, o terreno aquilo. Não tô falando isso. O que eu tô dizendo é, do momento em que todo mundo começa a discutir, isso é meu, aquele é teu, não sei o que, eu vou querer, o mundo pode entrar num caos. Que me parece que já é o que tá acontecendo. Só que a gente percebe isso, é muito lento, né? Enquanto tá acontecendo, vai acontecendo. Talvez daqui a 15 anos, você vai fazer uma linha do tempo, vai voltar e vai falar, caramba, 2020 isso, 2021 aquilo, 2022 aquilo. Era óbvio que ia dar essa merda toda. Então, eu acho que o mundo pode caminhar por um problema sério, muito mais por questões de guerras do que de finanças. Só que guerras impactam em finanças. Basta ver o que aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia. Cara, lá do outro lado do mundo, não tem nada a ver com o Brasil. Mas muda preço de fertilizante, muda preço de gás, muda preço de petróleo. Então não adianta achar que a gente tá numa ilha. Se a China invadir Taiwan, apesar de estar do outro lado do mundo, cara, o impacto é enorme, enorme. Entendeu? Então, sem querer vender susto pra galera, eu acho que o mundo pode caminhar para uma crise, mas também vai ser uma oportunidade, entendeu? Até eu ia te perguntar isso, porque as pessoas, elas têm uma visão de que, você acabou de falar, que tudo interfere, é macro, interfere aqui também. Essa briga toda no Oriente Médio, infelizmente, que tá acontecendo, quais são os pontos para esclarecer pra turma que interferem no Brasil? Tá, vamos lá. De economia. Se a gente fosse pegar alguns itens que tem a ver diretamente, porque indiretamente a gente já viu o seguinte, tudo interfere. Nós vemos uma guerrinha numa ilha lá, pode dar merda pro Brasil. O que interfere diretamente? Petróleo é uma coisa. Por que petróleo interfere? Porque se o barril tivesse $70 ou $100, muda toda a questão da inflação. No Brasil, o transporte é 70% rodoviário. Então a gente depende do preço do diesel para colocar o preço nos fretes, para colocar o preço nos produtos. Então, se o Irã, por exemplo, resolver montar a sua primeira bomba atômica, eles estão no desenvolvimento, mas vamos supor, o Irã montou e fala, agora eu tenho. Tô pensando em atacar tal lugar e o preço do petróleo dispara. Automaticamente, aqui no Brasil, o diesel iria disparar, a gasolina iria disparar, a inflação subiria e o governo vai poder reduzir mais a Selic. Então, o bacana, é por isso que eu falo, de repente tem alguém que acompanha o teu canal ou acompanha o meu, não gosta tanto de investimento. Mas o bacana é que saber sobre a taxa Selic não tem a ver só com investimento. Claro, com certeza. O cara que caga e anda, eu tô nem aí pro preço do petróleo, foda-se o preço do petróleo. Não, tudo bem que foda-se, mas você vai ser impactado do mesmo jeito. O fato de você querer ser um animal, não entender de nada, não vai te livrar que se o Irã fizer uma guerra com a Arábia Saudita, por exemplo, vai dar uma mega merda no mundo, entendeu? Então, eu acho que essas conexões é que a gente aprende a fazer com o tempo.
Para o Brasil, obviamente, o pior é o petróleo. Petróleo, em geral, custa muito. Eu também escuto o seguinte: e se o Brasil fosse autossuficiente em petróleo? Será que uma guerra nos livraria do problema? E não. Porque o fato de você produzir o seu petróleo e não cobrar ele o preço de mercado, acaba com a tua indústria. A gente pode pegar o exemplo da Venezuela. Tem petróleo lá, você tropeça, cai, tira o petróleo. Eles sucatearam a empresa, PDVSA, não consegue mais extrair petróleo. Então, você ter o seu petróleo e tentar vender barato no mercado, como se ele não tivesse um preço base, destrói a sua indústria. Vai ter algum cara maluco desses, canal de esquerda aí, talvez me contradizendo, mas na verdade ali não funciona, né? Aquela galera que fala que Cuba tem a melhor saúde, que tem não sei o quê. Mas, a grosso modo, a Venezuela é um exemplo de um país que perdeu o bonde, por exemplo. Que poderia ser um dos países mais ricos do planeta, né? Deveria. Pela força que tem Não é nem que poderia, petróleo. deveria ser. Deveria, né? Sim, sim. Foi feito um trabalho para que ele não fosse. Tipo assim, se nós fôssemos presidente da Venezuela e fôssemos horríveis, talvez a gente não conseguisse sabotar como os caras sabotaram. Foi um trabalho muito firme para que o país ficasse uma merda. E continua, né? Porque Continua. recentemente a gente viu notícias aí que vai ter uma eleição justa, os Estados Unidos, né, monitorando ali, querendo comprar petróleo da Venezuela, mas a situação não foi bem essa, né, Charles? Parece que lá o Maduro já meio que tratou de eliminar a concorrência que teria, né? Não, disseram que nós teremos eleições, mas sem oposição, por Sem enquanto. oposição. Então que eleições Mas aí são essas? depois é capaz eles inventarem uma história, né? Pra tornar. Sim, porque o Trump a expectativa é que ele ganhe. Mas daí vai saber se não inventam, fica meio instável. Porque com o vai saber Trump, se eles acho não que- inventam alguma coisa Aliás, inelegível. eleições esse ano nos Estados Unidos, né? Estarei lá. Muito importante pro mundo. Você Estarei estará lá. lá. E aliás, claro, eu quero em frente saber à de Casa você. Branca, microfone e tal. Claro, que isso, cara. E você É esteve o na mínimo que as Argentina. pessoas esperam de mim. Eu estive na Argentina nos 2 turnos. Já nós vamos falar disso, que eu quero saber suas impressões. Mas o que você acha das eleições dos Estados Unidos? O que vai acontecer? Porque acho que vai ser Biden e Trump mesmo, né? Biden e Trump. Cara, todas as pesquisas dando Trump. Acho difícil darem uma garfada, não que deram antes. Mas ficou um negócio meio esquisito de um voto pelo correio, 80 milhões de votos, não precisava assinatura, foi no meio do Covid. Ficou um negócio estranho. Dessa vez o Trump tá bem na frente. E a população tá meio bolada com Biden. Não é questão de etarismo ou não e tal. Basta você ver uma entrevista dele, cara. O Biden tem que descansar. Já. Eu não acho absurdo quem fala da idade do Biden. Eu acho absurdo quem finge que nada tá acontecendo. Tá Sim. passado já, coitado. Coitado, o cara tem que ir pra casa. O que pode acontecer, na minha opinião? Será que não vão tentar substituir o Biden numa reta final? Porque na minha cabeça, cara, o Partido Democrata não é tão idiota. Sim. Se vê que tá perdido a situação. Cara, por que você vai com um cavalo manco pra corrida final? Exato, faz sentido. Né? Não tem porquê. E muitas pessoas já disseram, não, eu voto no Trump porque do outro lado tem o Biden. Se não tivesse o Biden, eu não votaria no Trump. E não podem deixar o Trump inelegível? Tem uma força lá, Não. uma força-tarefa tentando Não. fazer com que isso Saiu uma aconteça. notícia, acho que Tem. ontem ou anteontem, falando que ele tá Tem, mas a elegível. Suprema Corte já mandou eu colocar o nome dele na cédula e tal, então... Pra economia é muito boa a vitória do Trump, né, Charles? Pelo menos é isso que a gente entende, né? O Trump pode fazer a economia dos Estados Unidos andar com mais força, né? Então, eu acredito que até pro Brasil possa ser positiva a eleição do Trump, né? Eu acho que pro Brasil, amanando pro Brasil do Lula. Então vamos por parte. Por exemplo, quando o Trump ganhou lá atrás, tem que lembrar que o Trump, assim como o Biruliro, eles pegaram a pandemia. Sim. Então qualquer avaliação que você faça deles, tipo, como é que você vai comparar a economia deles no momento do outro? Só que o Trump pegou um período grande sem a pandemia ainda. Uhum. E a economia estava indo muito bem. Então o americano lembra daquele período do Trump. Sim. Inflação baixa, desemprego baixo, economia indo bem, corte de impostos. O cara olha e fala, porra, é isso que eu quero. Exato. Então, na economia, o americano vê bem o Trump. Para o Brasil, o que eu acho que pega? O Brasil é um país que não tem, na minha visão, um polo definido de mundo em termos de aliados. O que eu tô querendo falar com isso? Se a gente descer aqui na rua e parar as pessoas. Você é aliado disso, você é aliado daquilo, qual é o teu objetivo e tal. Cada pessoa vai responder um negócio. A gente não tem... Não é, por exemplo, como um país fundamentalista, alguém que está em guerra, que é muito alinhado. O brasileiro não está muito alinhado com ninguém. Quando o Lula entrou,
ele se alinhou. Então, por exemplo, tem gente que é contra a Rússia e a favor da Rússia no Brasil. O Lula é totalmente a favor. E da China também, né? E da China também. E do Irã também. E do Hamas também. Então, o Lula pegou, ao invés dele tomar a política que o Brasil sempre tomou, eu serei neutro, porque do momento que eu sou neutro, eu posso ajudar nas negociações. Sim. Sim. O que seria inteligente do Lula? Eu sou amigo de Israel, eu sou amigo da Palestina. Vocês dois querem sentar na mesa? Eu sento junto. Exato. Agora, do momento que ele finge que um não atacou, aí quando o outro rebate, pô, você tá atacando demais e tal, você perde a legitimidade pra fazer o contato. Então, na minha cabeça, a gente vai voltar lá no Trump. O Lula, ele assumiu, cara, é nítido que ele queria um Nobel da Paz pra ter uma mandelização. Então foi o cara que foi preso, batalhou, voltou no colo do povo e aí ganhou o Nobel da Paz. Só que ele se enrolou com essa história de Nobel da Paz. Defendeu a Rússia, se aliou à China, tá sempre ali com o Irã. Fez um comentário Contra Israel, lamentável o comentário dele, o antissemitismo disparou no Brasil. Se o Trump entrar, o que a gente começa a perceber no mundo? A Europa contra a Rússia. Os Estados Unidos podem reafirmar algum acordo com a Europa, refazer amizades, e aí nós teremos dois blocos de novo. Infelizmente, me parece que o Brasil tá no bloco errado. Aí tem gente que vai falar o seguinte: vocês são tudo pela saco dos Estados Unidos. Cara, para com isso, vamos lá. Quem é o mundo mais livre, quem é o mundo mais... Estados Unidos, claro. Entendeu? E aí vem gente defendendo, mas a Rússia, não sei o que tal. Cara, a Rússia é uma ditadura há 20 anos. A China também. Os direitos humanos não funcionam. Não tem direito LGBT na Rússia. Assim como não tem na Palestina, as pessoas vêm defender como se tivesse. Então, com algumas pessoas não dá pra discutir. Porque a pessoa já parte de um negócio tão errado. Mas você gosta dos Estados Unidos também não tem erro? Cara, tem 1 milhão de erros. Só que a gente pode discutir esse tipo de coisa. Então a entrada do Trump voltando pro Brasil, eu não sei como vai ficar a nossa situação. Porque a gente tá cada vez mais enrolado com ditaduras. Agora, acabou de ver o Lula apoiando o Maduro numa eleição sem oposição. Então o Brasil tá ficando esquisito no mundo. Aquela galera da Europa que achava, Lula é o cara, pô, que bacana, é o cara engraçado e tal. Já começou a mudar o cenário. Cara, eu não sei. Eu não sei. E o Lula tem ele é muito anti-americano. Óbvio que ele sempre foi, assim como eu também acho que ele sempre foi antissemita. E agora ele, pela idade dele, sabe aquela coisa que você fala? Tocou um foda-se, né? Digo foda-se, Tipo cara. o Silvio Santos, sai falando Não gosto dos Estados Unidos, não gosto disso aqui, eu gosto da Rússia, gosto do Maduro. Porra, se quiser fazer uma ditadura, foda-se. Ele tocou foda-se. Pronto, e tocou foda-se. Então, o que vai acontecer quando o Trump entrar? Porque o Trump, se a gente parar pra pensar, na presidência dele, o que aconteceu? A Rússia, ela vendia gás pra Alemanha já. E tem um vídeo muito conhecido que ele falou pro parlamento alemão lá, ou europeu. Ele falou, olha, a Alemanha tá dependendo muito da Rússia no gás. Vocês vão ficar na mão da Rússia. Aí todo mundo ria dele. Vocês lembram que ele falava da guerra comercial com a China? Olha, o mundo tá muito dependente da China, isso não é saudável. Todo mundo ria dele. Veio a pandemia, provou isso. O mundo, se fudeu na mão da China. Porque todo mundo só produzia lá, não tinha container, não tinha navio, não tinha estrutura, os caras fecharam os portos, todo mundo se ferrou. Quer dizer, o que ele falou aconteceu. Exatamente. E aí a gente tem que entender agora se os alemães, franceses, ingleses, italianos, espanhóis, portugueses, não vai ter uma junção dos europeus com os Estados Unidos e o resto do mundo livre, Canadá, Austrália, contra um eixo que está se formando, que é a Rússia, China, Irã, Venezuela. E o Brasil indo para esse lado, né, Charles? Tá totalmente do lado. Totalmente do lado. É uma pena, né? Cara, para pra pensar, olha só. Né? China é uma ditadura. Venezuela é uma ditadura. Rússia... Tem eleições na Rússia, mas o Putin tá há 20 anos. Já passa aquele... E vai continuar. E vai continuar. Irã é uma ditadura. Caralho, a gente tá aliado com esses caras.
Os a gente tá indo pra um caminho que, cara, que a real é que as pessoas nem sabem pra onde a gente tá indo, né? Então, o brasileiro médio não sabe disso. Não sabe, elas defendem uma ideologia que elas nem sabem o que vai acontecer. Porque se aqui vira uma ditadura, essas pessoas vão se arrepender profundamente. Porque hoje elas têm uma vida totalmente livre. E muitas dessas pessoas pregam a liberdade até demais, né? Só que estão olhando para um lado errado da coisa, né? E que pode prejudicar.